Olá, pessoal! Tentando manter a regularidade semanal dos vídeos aqui no canal. Bom, a gente conversou já sobre fatores que estão associados à síndrome metabólica, como a resistência à insulina, e que essa resistência à insulina ela pode ser causada, desencadeada por uma desbiose intestinal, por aquela alteração dos micro-organismos que vivem no nosso intestino, que colonizam esse intestino, assim como o próprio leaky gut, né? A desbiose, ela tá associada com o leaky gut e pior é esse leaky gut, né? E nós já conversamos também sobre o leaky gut, essa síndrome do intestino permeável que está associado com disfunções, distúrbios metabólicos, com processo inflamatório crônico, estresse oxidativo, doenças autoimunes, inclusive, né, podem ser desencadeadas ou intensificadas com a síndrome do intestino permeável. Bom, mas uma queixa muito comum, né, que amigos, familiares, pacientes, né, é aquele abdômen avantajado, que pode estar associado com essa síndrome metabólica, quando a gente está falando de um excesso de gordura, né, uma gordura abdominal, uma gordura visceral, mas o abdômen ele também pode ficar inchado, distendido por uma disfunção, um comprometimento da saúde digestiva, né? Um comprometimento da capacidade digestiva que não tem relação com o excesso de gordura corporal, que não tem relação com esse acúmulo de gordura visceral, esse acúmulo de gordura abdominal, né? Que está associado com a síndrome metabólica, resistência à insulina e tudo mais que a gente já falou no início do vídeo e em outros vídeos aqui no canal. Mas, então, hoje, vamos focar nessa distensão abdominal, nesse inchaço do abdômen que está associado com essa baixa capacidade digestiva. Isso pode acontecer por uma má mastigação, né? Então, o básico, quando a gente tem uma má mastigação, eu comprometo a digestão mecânica dos alimentos, essa hidrólise mecânica dos alimentos, e além disso, eu reduzo o meu estímulo para a produção de ácido clorídrico, porque a própria mastigação, além de ser a primeira etapa da digestão, ela também estimula todas as secreções que são responsáveis pelas etapas subsequentes desse processo digestivo, principalmente da produção desse ácido clorídrico. E quando eu tenho condições de hipocloridria, que é quando existe uma baixa produção do ácido clorídrico, que pode ser ocasionado pelo uso de medicamentos, né, inibidores da bomba de prótons, né, como por exemplo os prazóis, essa classe de medicamentos que é muito utilizado e não deve ser utilizado de uso contínuo, né, de uso crônico, ele tem indicação, mas para um uso pontual, um uso agudo, e não continuamente, como a gente vê aí, muitos pacientes chegam tomando esses medicamentos de uso contínuo, que não é indicado, porque acaba comprometendo a produção fisiológica desse ácido clorídrico, que, pelo processo natural de envelhecimento, já reduz, né? Existe com o envelhecimento, indivíduos idosos, eles já têm uma baixa produção desse ácido clorídrico. E por isso, muitas vezes, existe uma intolerância do consumo de proteínas, porque o ácido clorídrico é muito importante para ativar pepsinogênio e pepsina, responsável pela digestão das proteínas, assim como esse ácido clorídrico, esse pH ácido que chega no duodeno, é importante para a produção de secretina, que gera um meio mais alcalino pelo bicarbonato, que é secretado pelo pâncreas, e também por todas as outras enzimas que são secretadas pelo pâncreas, também por esse estímulo desse quimoácido que vem do estômago e chega no duodeno. E aí a gente tem todas as enzimas pancreáticas envolvidas, carboxipeptidases, proteases, lipases, amilases. Então aí é importante para a continuidade e a efetividade do processo digestivo. Então o ácido clorídrico é essencial. O envelhecimento por si gera uma redução e assim como esse uso desses medicamentos. Deficiências nutricionais também podem desencadear essa baixa capacidade de produzir o ácido clorídrico, como por exemplo o zinco, pantotenato de cálcio, que é a vitamina B5. Então, ter uma atenção para esses nutrientes também é importante,
caprichar na mastigação. Alguns fitoterápicos podem auxiliar na produção desse ácido clorídrico, como, por exemplo, o alecrim, o gengibre, o limão. E a gente tem que lembrar também que essa acidez do estômago, ela também é importante não só para as enzimas pancreáticas, mas também para o estímulo dos sais biliares, né, da vesícula biliar, que ficam armazenados na vesícula biliar, mas os sais biliares, eles são produzidos pelo fígado, que são aí a principal solução responsável pela digestão das gorduras. Então, quando a gente consome gorduras, também tem todo um estímulo neuroendócrino, né, para ativação via colecistoquinina, para contração, para produção e contração dessa vesícula, e a gente ter a liberação dos sais biliares, que é importante para a digestão das gorduras. Mas vocês veem como tá tudo interligado e que desde o processo, desde a etapa inicial da mastigação, ela é essencial para a digestão adequada dos alimentos de uma maneira geral, né? Então, e também para a capacidade e efetividade da digestão no estômago e permitindo aí uma digestão eficiente a nível intestinal. Porque muitas vezes esse alimento chega mal digerido no intestino e aí ele fermenta. Ele gera gases, ele gera essa distensão abdominal. Então, muitas vezes esses sintomas intestinais, eles podem refletir uma baixa capacidade digestiva gástrica. E é por isso que eu expliquei isso tudo para vocês. Mas também, muitas vezes, se existe alergias alimentares tardias, intolerância à lactose, por exemplo, que é um sintoma clássico da intolerância à lactose, essa fermentação, essa distensão abdominal, produção de gases e também diarreia. Mas essas alergias alimentares, muitas vezes tardias, né, porque a gente tem, que são mediadas pelo IgG, porque a gente tem sintomas, quando a gente está falando de alergias alimentares tardias, de 12 até 72 horas após o consumo do alimento. Então, é aí em torno de 3 dias após consumir o alimento, e aí são sintomas que se tornam crônicos e estão associados, inclusive, com a disbiose intestinal e a síndrome do intestino permeável. Então, tem uma atenção também, porque muitos desses alimentos, quando são consumidos, além desses sintomas intestinais, também podem estar associados com azia, com gastrite, com refluxo, e aí principalmente leite e derivados e também o trigo. Então, ter uma atenção para essa gastrite, essa esofagite, essa azia crônica, desencadeada pelo consumo dos alimentos potencialmente alergênicos para você. Mas vale lembrar também que não é só o trigo e o leite que são alergênicos. Os ovos também são alimentos alergênicos, amendoim, camarão, soja. Então, a gente tem que ter milho, né? Então, a gente tem que ter uma atenção para esses alimentos. E aí, nessa questão dessa fermentação intestinal, então, identificar, ter uma atenção para todos esses fatores, né? Alguns chás carminativos vão auxiliar nessa eliminação de gases. Por exemplo, erva doce, a hortelã, camomila, a erva doce ou o funcho também, né? Então, o chá dessas sementes é excelente. O anis estrelado também. Algumas plantas que melhoram a função digestiva a nível de fígado, por exemplo. O próprio alecrim, que a gente comentou, que estimula a produção de ácido clorídrico, ele também é colagogo. Então, ele vai favorecer toda a produção e a eliminação, né? E a secreção, a gente pode dizer assim, dos sais biliares. Mas a alcachofra também é ótima, quando a gente visa uma melhor digestão hepática, a alcachofra, a carqueja também auxilia. Então, o dente de leão também pode ser uma opção. Então, esses são estratégias nutricionais que a gente pode estar utilizando para otimizar essa saúde digestiva. Além disso, muitas vezes, quando a gente pensando na hipocloridria, também pode ser utilizado a betaína-cloridrato, né? Deve ser manipulado, prescrito por nutricionista ou médico, que auxilia aí no aumento da produção do ácido clorídrico e é uma estratégia muito eficiente, principalmente quando a gente fala de idosos ou às vezes uma gastrite que já compromete toda a questão das células parietais que são responsáveis por essa produção do ácido clorídrico. Muitas vezes a betaína-cloridrato acaba sendo uma boa
opção, na verdade, necessária, né? Mas também as enzimas digestivas também podem ser bem-vindas. Então, é sempre importante fazer essa avaliação individual do que vai ser mais eficiente no seu caso. Mas isso tudo são opções, né? Que valem a pena vocês terem conhecimento. E um outro fator que também é muito falado atualmente, e que eu trabalho isso também com meus pacientes, é os alimentos FODMAPs. Então, o que são alimentos FODMAPs? São alimentos que têm uma capacidade fermentativa natural. E a gente, os alimentos com capacidade FODMAP, que também são classificados FODMAPs, que são muito conhecidos e que a gente já comentou no vídeo, inclusive, é o próprio leite, pela lactose, o trigo, né, pela questão do glúten, da gliadina, então o trigo, mas também o centeio, os cereais que contêm glúten, né, trigo, centeio, cevada, malte, e também o açúcar, ele também é considerado FODMAPs, mas existe uma gama de alimentos que são saudáveis e são considerados FODMAPs. Mas o que acontece? Se você consome esse alimento, por mais que seja um alimento saudável, cientificamente perfeito, vamos dizer assim, se você consome esse alimento e sente que faz mal, que não te faz bem, que te dá gases, que fermenta, gera dor de cabeça, esse alimento para você não está sendo saudável, não está sendo interessante, porque essa fermentação está associada com um processo inflamatório, então irrita o intestino, inflama o intestino e pode estar associado com a síndrome do intestino irritável. Inclusive, a dieta low FODMAPs, que é essa dieta com baixo teor de FODMAPs, é o que se utiliza na síndrome do intestino irritável. Então, se você não tem diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas consome esses alimentos e sente essa distensão, essa fermentação, esse inchaço abdominal, gases, esse alimento ele é FODMAPs para você e tá gerando um processo inflamatório no teu intestino, que pode estar irritando esse intestino, contribuindo para uma desbiose intestinal, contribuindo para um leaky gut, para essa síndrome do intestino permeável, que tem aí como resultado disfunções metabólicas, né, e imunológicas. Então, quais são esses alimentos FODMAPs? Alho, cebola, brócolis, couve-flor, repolho, cogumelos, abacate, maçã, frutas secas, mel, beterraba. Então, existe uma gama de alimentos, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Todos esses alimentos que eu acabei de mencionar, todos são muito saudáveis, mas são FODMAPs. Então, por isso, vale a pena, se você tem esses sintomas, consome esses alimentos com frequência, ou consome feijão, por exemplo, eu faço o remolho, que é aquele pré-preparo necessário para reduzir o teor de fitato, que é responsável por essa fermentação, independente de existir essa sensibilidade ao FODMAPs ou não, né? Mesmo com esse procedimento de remolho, mantém extensão, então esse alimento ele é FODMAPs para você. Então não é indicado que você consuma com regularidade, com frequência ou durante todo o tratamento dessa modulação intestinal. Então, esses alimentos, vale a pena lembrar também que os adoçantes polióis, então xilitol, eritritol, maltitol, também são FODMAPs. E aí, o que acontece? Às vezes tira o açúcar, né? E acaba consumindo preparações low carb lotadas de xilitol, desses adoçantes polióis. Isso também pode comprometer a tua saúde intestinal e favorecer todo esse quadro de síndrome do intestino irritável, de distensão, de desbiose, leaky gut, gases, todo esse desconforto intestinal que não é nada interessante, né? E tira todo o nosso bem-estar. Bom, espero que tenha ajudado e que vocês tenham mais consciência da alimentação e prestem atenção no que vocês comem, né? E caprichem na mastigação. E não bebam líquido durante as refeições, né? Porque quando a gente bebe líquido, a gente dilui todas as secreções digestivas e acaba comprometendo, dificultando, sobrecarregando as funções digestivas a nível de estômago, pâncreas, fígado e intestino. Certo? Muito obrigada pela atenção. Se inscrevam no canal. Eu
eu pretendo manter pelo menos um vídeo por semana. Se tiverem indicações de sugestões de tema, também será bem-vindo. E em breve nós vamos lançar aí o processo de reprogramação metabólica, que vai ser um processo de 45 dias, 100% online, com um plano alimentar em ciclos de estratégias com o objetivo, né, de reprogramar o seu metabolismo e reeducar a sua alimentação de uma maneira consciente, visando saúde e qualidade de vida. Obrigada!